Quero que vocês, por gentileza, abram em Efésios, carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 6. Dos versículos 1 a 4. Todos encontraram? E o texto diz assim, ó: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Vamos orar? Senhor meu Deus e nosso Pai eterno, nós mais uma vez nos colocamos diante de Ti, da Tua grandeza, diante do Teu poder absoluto, soberano e redentor. Colocamos-nos, Senhor, como necessitados de Ti e totalmente dependentes da Sua graça, da Sua misericórdia em nossas vidas, meu Pai. Eu peço que o Senhor venha a nos guiar, a nos ajudar, a abrir as nossas mentes, os nossos corações, e que o Senhor guie-me, Senhor, para que eu possa falar aos corações, por intermédio da Sua palavra, aos meus irmãos aqui presentes, à minha família, aos meus amigos. E também peço, meu Senhor, que ao mais tardar e no decorrer do dia, o Senhor também venha abençoar os meus irmãos que estarão aqui à frente, meu Deus. Peço que o Senhor esteja conosco, iluminando as nossas mentes e dando-nos compreensão da Tua mensagem, que ela possa estar fixada em nossos corações, Senhor. Essa é a nossa oração no nome do Teu amado Filho, Cristo Jesus. Amém. Hoje na sociedade a gente tem sofrido, principalmente com os jovens, uma síndrome constante do sentimento do anarquismo. E o que é o anarquismo? O anarquismo ele é uma ideologia política, é uma ideologia que significa que ela vai contra todos os princípios de obediência, contra todos os princípios familiares, econômicos. Então, há uma base, uma necessidade de que todas as pessoas vivam mutuamente, mas sem que haja um governo sobre si, sem que haja submissão por parte da sociedade e que seja totalmente destituído a autoridade imposta por Deus sobre todos os homens. E o que nós temos visto hoje é um problema na sociedade que parte do problema dos filhos. A insubmissão dos filhos aos pais. O porquê há filhos que são insubmissos dentro da sociedade e o porquê a sociedade está sendo composta dessa maneira. Porque há um rechaçamento, ou seja, porque há um ódio, há obediência às leis e porque há uma repulsa à subordinação ao conselho dos pais. E aqui o apóstolo Paulo, nessa carta, que é uma carta circular, ele vai falar sobre a posição dos cristãos que já estão em Cristo, os cristãos de Éfeso, a maneira correta como eles deverão seguir, porque eles estão em Cristo, mas não é porque eles estão em Cristo que eles devem agir e seguir a sua caminhada, seguir para o alvo de modo totalmente indigno e incorreto. Então Paulo vai ensinar para eles o papel e o lugar onde eles estão, o modo correto como eles devem prosseguir, e finalizando a carta ele vai trabalhar como o cristão ele deve se firmar na sua fé, lutando, batalhando com as armaduras corretas, que é a palavra de Deus.
tão somente. E depois o apóstolo Paulo ele ter aconselhado as esposas e os maridos, trazendo a analogia, a comparação que o marido deve ter de amor com a sua mulher, como Cristo amou a sua igreja, entregar a sua vida. Vai trabalhar também a submissão da mulher ao marido, e que o marido deve amar, corresponder com amor às suas esposas. E agora ele vai trabalhar a questão sublime, que é a questão da obediência dos filhos, o mandamento, que é a obediência dos filhos aos pais. E eu dividi em 2 tópicos esse sermão. E o primeiro que eu quero trabalhar é a felicidade dos filhos, provinda da obediência aos pais. Como nós, jovens, seremos felizes verdadeiramente quando nós recebemos conselhos dos nossos pais, e como, ao seguir os conselhos deles, seguirem obediência. Por mais que nós sejamos punidos severamente por eles, dentro da nossa casa, do nosso ambiente familiar, como nós teremos a percepção da nossa verdadeira felicidade por nós estarmos caminhando com Cristo, e agradecer por nós olharmos para trás e dizer: se meu pai não tivesse me restringido a tal ação, eu estaria na pior. E porque ele me tratou assim, eu sei que eu hoje estou nesse ponto por conta que meu pai me restringiu a fazer tal coisa. E o outro ponto é a oração dos filhos pela obstinação dos pais, ou seja, pelo endurecimento dos pais, sobre a prática abusiva dos pais dentro de casa. E nós, como tendo uma nova natureza e tendo pais que têm dificuldades em aceitar o evangelho genuíno da graça de Deus, como eles têm usado de abuso, estampando alguns versículos na sua fronte e usando eles como uma carta de repreensão. O filho não pode mais se dirigir ao pai, que o pai o trata como uma pessoa que está respondendo de modo indigno, de modo incorreto, e ele estampa: honra teu pai e tua mãe. Você nunca leu? Então eles pegam esses termos e acabam abusando e até torcendo o significado correto das Escrituras, o que é algo totalmente estranho. E eu intitulei esse sermão como a excelência da obediência dos filhos aos pais. É uma excelência, a obediência que nós devemos prestar aos nossos pais de modo digno e de modo que ele totalmente agrada ao Senhor. E o apóstolo Paulo, ele vai chegar no versículo 1 e vai dizer o seguinte: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. E a palavra obedecer é uma palavra grega que ela traduzida significa debaixo da autoridade de seus pais, debaixo de todo o poder que foi outorgado por Deus e a responsabilidade que eles têm de serem totalmente submissos a eles. Então, quando Paulo está falando de obediência, ele pressupõe aqui autoridade. Então, quando nós dizemos que Deus é o nosso Senhor, é o soberano absoluto sobre todos nós, nós estamos simplesmente dizendo: Ele tem poder, Ele tem a honra, e Ele tem por direito a total submissão das suas criaturas debaixo do seu poderio. Então, Paulo ele está trazendo uma ordem, ele não está colocando como uma opção aos filhos. Porque Paulo ele está tratando aqui com pessoas que vieram do paganismo. Ele está ensinando o modo correto de como proceder a sua vida cristã a partir da sua nova natureza. A partir viver obedientemente, seguindo as regras que o Senhor impôs como padrão moral de vida dentro de uma sociedade que é totalmente paganizada.
A cidade de Éfeso, ela é uma cidade de muitos templos, da deusa Artemis, e a deusa Diana, de muitos seios, que Paulo, lá em Atos 19, vai encontrar um problema, porque eles vendiam estatuetas dessa deusa, e Paulo, pregando o evangelho verdadeiramente, ele cede com a sua continuação nas vendas, na sua idolatria, ele corrompe isso. E Paulo, ele usa um verbo imperativo: filhos, obedeçam aos seus pais. Ele não deixa opções. Filhos, se possível, obedeçam. Ele dá uma ordem: obedeçam aos seus pais. Obedeçam. É um mandamento. E o que nós temos visto hoje, e o que nós temos convivido hoje dentro da sociedade, é a total insubmissão aos pais. É o total desprazer da obediência aos pais por parte dos filhos. E dentro da sociedade nós vemos hoje como os jovens eles têm crescido e como isso tem afetado a sociedade, como isso tem agregado valores negativos por parte de um mau ensino que pressupõe já um mau ensino que parte também dos pais, a má orientação dos pais. Então nós vemos hoje crianças que têm 3 anos de idade, mas que ela já manda no pai e na mãe. E nós vemos hoje filhos que estão caindo pelas tabelas da vida porque não ouviram os conselhos de seus pais e que não se submeteram à obediência deles. Então há um problema muito grande hoje dentro da sociedade que é a falta de compreensão da excelência da obediência. De a gente compreender e entender que os nossos pais, eles viveram mais tempo do que nós dentro da vida. Eles já têm uma compreensão maior do que são as coisas da vida. Eles podem repassar para nós coisas que nós não passamos. E nós devemos obedecê-los, porque isso é justo. Mas Paulo, ele está dizendo: obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo, é reto, isso agrada a Deus. Isso agrada a Deus. Deus chega para Jesus e diz: esse é meu filho em quem eu me comprazo. Cristo Jesus, ele se submeteu completamente, ele não veio fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai. Em Filipenses 2,5 vai dizer que ele sofreu até a morte, ele foi obediente até a morte, mas para honrar o seu Pai. Ele sabia das intempéries que ele passaria pela vida, e mesmo assim ele obedece ao seu Pai, debaixo de açoites, debaixo de escárnio e debaixo de tantos problemas que ele passou. Ele é obediente até o fim, até sofrer morte de cruz pela nossa redenção. E quando ele diz no Senhor, ele está tratando que não é qualquer tipo de obediência. Não é uma obediência promíscua, não é uma obediência que seja má. É a obediência dentro dos padrões bíblicos. Porque nós devemos desobedecer nossos pais numa ocasião, quando eles se colocam à frente do Evangelho. Nós não devemos desrespeitá-los. Não quero que vocês entendam que nós devemos respeitar os nossos pais, mas nós devemos dizer como Pedro: mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Quando eles se colocam diante do Evangelho, aí sim, nós devemos de todo modo falar: não, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. E o apóstolo Paulo, ele continua: este é o primeiro mandamento com promessa. No versículo 2, honra teu pai e tua mãe. A palavra honra, ela significa afeição sincera, respeito. Ela significa que o filho, ele aprende pela conduta
do pai, quando ele vê o pai tratando bem o seu pai também, estou trazendo uma simplificação dos termos. Ele enxerga, ele vê nas atitudes do seu pai também as motivações dentro daquilo que lhe foi ensinado, como é o dever de honrar o seu pai e a sua mãe. O dever de quando o seu pai chega em o ponto da sua velhice e o seu filho tomar o cuidado e o papel que o seu pai antes teve com ele. Ele honrar o seu pai. Meu pai, ele cuidou de mim. Isso vai glorificar Deus. Isso vai glorificar o Senhor. E quando eu digo de honra e obediência, não é qualquer tipo de obediência. Porque Paulo, em Romanos 14, 23, ele vai dizer que tudo que é feito sem fé é pecado. Então, a obediência sem fé é pecado. E por obediência, algo que não é obediência, é o filho. Ser pedido ao filho para que ele faça algo. E ele até vai fazer. Só que o espírito dele não quer fazer aquilo. É uma obediência, ele está indo fazer a ação, só que com desagrado dentro dele. Isso desagrada a Deus. E do mesmo modo a honra. Quando nós não honramos os nossos pais com o intuito de nós queremos algo de volta. Mas tão somente honrar o Senhor. Falar assim, eu vou honrar em respeito aos meus pais. Porque eles me criaram. Porque eles são os meus pais. Porque isso foi dado por Deus. Mas também quando eu honro os meus pais, quando eu olho para eles, meu pai e minha mãe, quando eu os obedeço, quando eu os honro, eu estou dando glória a Deus, eu estou agradecendo a Deus pela vida dele. Eu estou de um modo amoroso no ato da ação, agradecendo a Deus por ele ter colocado ele na minha vida e ver a necessidade tão grande que o meu pai e a minha mãe, ele tem dentro, o papel que ele exerce dentro das nossas vidas. E nós que somos filhos devemos olhar assim para os nossos pais. Como é chocante, como é mal dentro da sociedade uma criança ela crescer sem o pai. Como é dolorido e como é desvirtuoso uma criança ela crescer sem pai. Nós conhecemos muitas crianças que elas hoje vão crescer sem pai, sem uma referência de pai e sem uma referência de mãe. Às vezes ela até tem um pai, até tem a mãe, mas só que ela não olha para o seu pai, para a sua mãe, ela não os vê como um modelo, como um padrão bíblico. Ela não enxerga no seu pai prazer de praticar as mesmas obras que o seu pai pratica. E nós, quando nós temos esses pais, nós devemos honrar os nossos pais. Nós devemos enxergar e falar assim, Deus colocou esse homem e essa mulher na minha vida. Eu provenho deles por ordem do Senhor. Então, eu devo honrá-los com meu coração, em obediência, em honra, porque isso agrada ao meu Criador, que colocou eles na minha vida. Porque isso é digno, porque isso louva ao Deus que eu sirvo. Então, os filhos que estão hoje aqui presentes, e mesmo os pais que também são filhos, honrem os seus pais, porque hoje muitos não têm os seus pais. E não é como via de regra ter pai. Muitos não têm pai por conta de morte, ou por conta de separação, ou casos que teve no passado e que são separados, que não tem dentro de casa referência. Mas nós devemos, de todo modo, procurar obedecer aos nossos pais, porque os nossos pais, dentro do padrão cristão, quando eles estão nos ensinando dentro dos padrões bíblicos, eles não procuram nada para nós que não seja o nosso bem. E nós devemos nos submeter, e nós devemos olhar para a sociedade e a gente compreender que esse princípio ele regula todas elas. Olha só, no versículo 3, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, aqui não está colocando uma condição para o filho, ele não está colocando assim, honra teu pai,
e sua vida vai se alongar. Honra teu pai para que tudo te corra bem. Não com coisas materiais, que eu vou receber coisas materiais. Mas quando ele está dizendo assim, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra, isso parte do princípio que corre para a sociedade. Quando Paulo está escrevendo essa carta, ele está tratando da questão da unidade familiar também. Então, como unidade, o pai ensinando o filho ele olhará para a sociedade e olhará para a família. Ele vai ver uma unidade familiar, ele vai ver os problemas que existem quando se há uma insubordinação dentro da esfera social. Quando se há um ponto em que a sociedade não morra, não esmoreça. Paulo está dizendo o seguinte assim, o princípio da obediência regula a sociedade. E regulando a sociedade, ela tem harmonia. E a sociedade tendo harmonia, os povos tendo harmonia uns com os outros, você vai viver bem e vai viver longamente na terra. É isso que Paulo está dizendo. E a falta da obediência nesse ponto é algo que traz muitos malefícios. Vejam comigo, por gentileza, em Romanos. Livro de Romanos, capítulo 1. E eu quero ler aqui o versículo 30. Quando não se há essa unidade, Paulo falando aos Romanos, uma sociedade destituída de Deus, uma sociedade que está sentindo ódio de Deus Pai, sendo deixado a andar nos seus próprios caminhos. E quando Deus faz isso conosco, nós chegamos a esse ponto, no versículo 30. Caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. Paulo está tratando da questão moral, a mais sublime, o ponto mais alto em que eles atingiram do pecado. Como a sociedade romana era construída? Dentro das orgias, do homossexualismo, dentro das difamações a Deus, dentro da idolatria pura. E quando esses valores morais da obediência, da insubmissão a Deus dentro das Escrituras, nós perdemos de todo modo a razão maior que Deus instituiu e somos deixados a andar num caminho tortuoso é quando nós desobedecemos a seus pais. Quando a sociedade ela não é regulada pela moral de Cristo Jesus, nós vemos o problema em que nós caímos na desobediência dos pais. E aí eu pergunto, quantos filhos hoje nós conhecemos ou que nós somos, nós vemos que rejeitaram o conselho de seus pais ou que não se subordinaram às suas ordenanças ou aos seus bons conselhos? Qual é a situação desses filhos hoje? Como os filhos não obedeceram os conselhos de seus pais e nós vemos eles caindo pelos bares, colocando suas vidas em risco dentro da sociedade. Nós vemos como a casa de detenção para jovens está repleta. E nós olhamos para lá e vemos quantos filhos de lá, que lá estão, ouviram o bom conselho de seus pais e rejeitaram o conselho de seus pais. Porque os pais, eles constroem, eles criam seus filhos não para si, como já foi dito. Ele não é propriedade nossa e nem é para ser colocado num pedestal, mas ele é feito para que ele entre na sociedade e exerça o seu papel. E quando nós perdemos esse valor que é magnífico e agrada muito a Deus, nós vemos aonde nós incorremos num erro gravíssimo. Quero dar mais um exemplo, por gentileza, no livro de 2 Timóteo.
livro de a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Quero fazer a leitura dos versículos 1 e 2. Todos encontraram? Então o texto diz assim: saiba disto, Paulo se referindo a Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Paulo, ele está prevendo já a falta do regulamento, do princípio elementar das Escrituras, do princípio grandioso que se há dentro do ensinamento bíblico sobre qual papel o filho deve sujeitar-se ao seu pai, e quando ele é perdido de vista, aonde nós chegaremos no tempo da apostasia, em que todas essas coisas que hoje para muitas pessoas são comuns, estão anestesiadas pelo caráter iníquo, pelo caráter totalmente insolente no tratamento do seu tratamento para com os seus pais. Então, nós conseguimos olhar para a sociedade, como ela está sendo construída, e como nós temos sentido a ruína, que uma má criação dentro de casa, os filhos maus, como eles corrompem a sociedade. E nós vemos isso nos perigos que hoje nós somos atingidos pelo homossexualismo, também pelas ideologias, pela ideologia feminista, que prega a perversão do valor da criança, do homem e da insubmissão aos pais dentro de casa. É uma ideologia que é contra o patriarcado, ou seja, o chefe da família. É contra a família, os valores familiares. E nós conseguimos enxergar hoje o porquê tantos jovens, até mesmo dentro das próprias igrejas que não ensinam seus jovens, têm problemas gigantescos. Porque não se há um ensino, e dentro da própria igreja há um problema latente, que é a insubmissão aos pais, a insubmissão às leis de Deus. E também nós vemos o problema dos filhos que não escutam, não ouvem os seus pais, ou não ouvem os bons conselhos daquelas pessoas que corrigem, exortam a vocês, quando elas estão debaixo de instituições que são antibíblicas e que elas pervertem jovens, que eles escravizam esses jovens e colocam debaixo do estrado dos seus pés, e esses jovens, tendo responsabilidade, eles não pegam os bons conselhos e se submetem às Escrituras. Quando ele olha para aquele valor, ele vê isso bonito na frente dele. Ele olha, os jovens estão ali, é bonito fazer isso, então eu também vou fazer. Mas isso não passa pela averiguação das Escrituras. Deus reprova tudo isso. Então, o Evangelho genuíno deve ser, por nós, colocado acima das nossas cabeças, e nós devemos nos submeter a ele. Nós devemos olharmos para as Escrituras e enxergar, nós filhos, as Escrituras é a minha autoridade, devo obedecê-las. Não devo seguir a malandragem de pastores que só querem enriquecer, ter nos seus bolsos dinheiro, ter em seu caminho toda a sorte de jovens escravizados dentro das organizações, dentro das falsas organizações, quando o princípio de adoração a Deus e serviço a Ele não está restringido à venda de indulgências, à venda de produtos
para que a instituição seja enriquecida. Mas nós perguntamos, qual foi o bom conselho que esse jovem, esse filho, tem ouvido? Qual é o conselho que nós temos acatado dos nossos pais? E alguns não têm pai, mas das pessoas que são mais velhas do que nós e que nos orientam todos os dias e que têm o anseio e têm o prazer de ver-nos andar no caminho correto. Qual é o nosso conselho que nós temos pegado deles e aplicado às nossas vidas? Então nós devemos pegar essa questão e refletir um pouco. Eu quero partir para outro ponto, voltando ao livro de Efésios, por favor. No versículo 4. E partir para o ponto, a oração dos filhos pela obstinação dos seus pais. Então, versículo 4 diz o seguinte: pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Quando nós lemos aqui em cima a palavra pais, ela está correta em afirmar que é pai e mãe. Mas por uma limitação da nossa língua, quando nós dizemos pais, ou nós estamos nos referindo a pai e mãe, ou quando nós queremos dizer mais de um pai homem, nós também dizemos pais. Só que aqui a palavra original ela remete aos pais, homens. É uma ordem dada aos pais, e não ao pai e à mãe, mas como a responsabilidade do pai em criar o seu filho debaixo da instrução e do conselho do Senhor. E aqui Paulo traz uma negativa. Pais, não irritem seus filhos. Abra por gentileza também em Colossenses 3:21, só por um instante. Só virar a página. Algumas páginas. Capítulo 3:21. E Paulo vai dizer assim: pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. O que Paulo ele quer traçar quando ele traz essas duas negativas, tanto em Efésios, quanto também no livro de Colossenses, na carta aos Colossenses, ao povo de Colosso. Há muitos pais que eles instruem seus filhos de modo abusivo. Ou então eles seguem, estipulam a conduta correta de se viver, mas eles não seguem aquilo que eles estipulam para viver. Então, hoje, a gente percebe até mesmo no nosso meio, no nosso círculo, os pais que eles não têm uma visão estrita das Escrituras, mas eles aplicam com abuso de autoridade e desanimam seus filhos na carreira, porque eles enxergam no pai um exemplo. E todos nós sabemos que uma das melhores educações que se pode transmitir aos filhos é a conduta que os pais têm e a conduta que isso reflete, porque nós, filhos, percebemos tudo isso. Nós percebemos quando os nossos pais tomam certas atitudes e aquilo reflete na nossa vida, e ou nós queremos ser iguais, praticantes daquela mesma obra que ele faz, ou então nós queremos não fazer isso. Um filho que é abusado o tempo todo pelo pai, ele vai crescer e vai fazer aquilo que todo mundo conhece. Eu não vou cuidar do meu filho assim, porque meu pai me tratou dessa maneira. Então eu vou aliviar o meu filho. E eu quero ler uma citação para vocês aqui, que está escrita no artigo 4 do autor Jenny Getz, um autor cristão, que ele vai comentar sobre o que é o pai provocar a ira, o filho. E ele diz assim, provocamos os filhos a ira e desânimo quando abusamos deles fisicamente. Abusamos deles
psicologicamente, ou seja, humilhando-os e deixando de tratá-los com respeito. Não é porque o pai ele é autoridade. Autoridade não significa autoritarismo. Autoritarismo é um modo severo, um modo bruto de se tratar a outra pessoa. Autoridade é algo que é dado por Deus, e autoridade não significa abuso de autoridade. Autoridade é a pessoa administrar, cuidar daquilo que lhe foi dado para que você exerça. Então ele vai dizer assim, ó, negligenciando-os, ou seja, negligenciando todas as coisas, não tentando compreendê-los, esperando muito deles, retendo o nosso amor a não ser que corresponda às nossas expectativas, forçando-os a aceitar os nossos alvos ou ideias e recusando-nos a admitir os nossos erros. Então, o que nós temos analisado e visto hoje dentro do nosso meio, do nosso círculo, de todas as nossas conversas e as nossas observações também, como os pais, eles têm faltado com amor com os seus filhos, negligenciando de se sentar com eles e conversar, ouvir os seus filhos, de ter dentro da sua vida algo que as pessoas deveriam pensar um pouco e refletir, que essa coisa, a minha razão basta, a minha razão ela sempre vai estar de pé. Eu falo, você escuta. Eu sou grande, você é pequeno, eu sou forte, você é fraco. Então, não há rédea, não há algo brando, uma conversa branda com seu filho. Não há aquela afeição que se deve ter dos cuidados que o pai deve traçar conosco. E acaba que nós olhamos para eles e nós dizemos assim, eu quero ser um pai um dia, mas não como o Senhor. Não quero ser como o Senhor. E aqueles que não convivem com seus pais, mas convivem com suas mães, ou que convivem tanto com o pai ou com a mãe em diferentes lares, a gente olha para eles e observa isso também, tanto nas mães também. É claro que Paulo está dizendo isso aos pais, mas há aqueles filhos que estão debaixo da ordenação das mães. Então, quantas mães e quantos pais têm olhado para os seus filhos, desconhecendo o verdadeiro evangelho e trabalhando com os seus próprios conceitos morais humanos, que são totalmente falhos e sujos e nojentos, e colocado na nossa cabeça e nos desanimado e tentando nos fazer parar daquilo que nós amamos, que é a Cristo Jesus, e tomando uma concepção errada de lugares em que eles ouvem algo que é embotado em suas mentes e tratado isso como uma doutrina sadia e tem assolado tanto na criação de seus filhos. Quantos pais e mães vocês conhecem que têm essas práticas? E quão lindo é quando os pais eles olham os seus filhos e veem neles a dádiva de Deus que foi dado, o prazer que é o pai criar o seu filho. É difícil? É. E digo isso por ver a criação dos meus pais. Não tenho o meu pai como um homem, mas eu tenho a referência de homem também. Então, a gente vê como a gente necessita dessa ajuda, desse respeito e desse amor mútuo de um para o outro, entre o pai e os filhos. É algo que louva a Deus, é algo que configura a nossa casa, é algo que constrói a nossa família e é algo que a gente consegue harmonizar todos os princípios deles dentro das Escrituras. E ele vai continuar, voltando a Efésios, por gentileza, ele vai dizer o seguinte, antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. O conselho do Senhor. Então, agora ele vai trazer um adversativo, ou seja, um contraste. Ele faz uma negativa e ele vai colocar mas. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. E a palavra criem-nos
ela significa, em Efésios 5, 29, mais atrás, quando Cristo vai dizer, Paulo vai dizer, além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com toda a igreja. E quando Paulo está falando sobre Cristo com a sua unidade, ele está dizendo que Cristo ele não deixa de alimentar o seu corpo, ou seja, a sua igreja. Cada pessoa é alimentada por Cristo. E a mesma palavra que é usada por criar nesse texto é o que está trazendo por alimentar. E Deus, ele dá as nossas mentes aos nossos pais, as nossas condições físicas, as nossas capacidades mentais, para que os nossos pais nos alimentem com o ensino genuíno. E quando necessário, quando Paulo diz o conselho do Senhor, ou seja, admoestar, ou seja, advertir, ou corrigir, ou disciplinar. Quando Paulo traz isso, ele está dizendo assim, instrua seus filhos na verdade do Senhor, na palavra de Deus, no evangelho genuíno, no evangelho da graça. E ele está trazendo isso, dizendo, se necessário, corrija-o. Se necessário, corrija seu filho, porque isso vai colocá-lo no caminho. Isso vai colocar a mente dele no lugar. Isso honra, isso dignifica o Pai amado. E nós percebemos a falha grandiosa que nós temos visto hoje dos pais não aprenderem e não terem capacidade, eles não ter dedicado a sua juventude a aprender o Evangelho. E quando chegar nesse ponto, no ápice desse laço familiar, ele não ter condições de nutrir as mentes dos seus filhos com a palavra de Deus. E nós percebemos que se não há a nutrição antes pelo pai da palavra de Deus, nós conseguimos perceber notoriamente, ou seja, evidentemente, que o pai também ele não vai ter bases para corrigir corretamente o seu filho. E ele verá o seu filho andando por um caminho errado, verá o seu filho andando por um caminho estreito e não terá condições e nem força e nem trabalhar com a razão para corrigi-los. Então, pensem só a falta que faz o Evangelho de Cristo, tanto para a vida do jovem, tanto para a vida do pai, e para a vida do pai que vai criar o seu filho. E as necessidades que nós temos de nós nos submetermos a isso. Eu quero finalizar lendo um texto de 1 Timóteo 4. E é um conselho aos jovens, nós que somos jovens. É depois de Gálatas, né? Timóteo 4, versículo 12. Paulo vai estar conversando com um rapaz que ele é tímido. Timóteo é um discípulo tímido. E ele vai dizer o seguinte: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: seja você o padrão, seja um jovem padrão para a vida dos cristãos que estão ao seu redor. Tanto na palavra, seja irrepreensível, seja um obreiro que não seja negligenciado por Cristo. Que você não se apresente a Cristo e você seja reprovado. E diante da sociedade também, no procedimento, nas suas atitudes dentro da sociedade, no amor, na ação, na afeição, naquilo de grandioso, na fé e na pureza. Então, o que eu quero trazer é que nós, jovens, necessitamos sim ser exemplos quando nós não temos dentro de casa o modelo de pai. E nós devemos orar por esses pais. Nós devemos olhar para eles e pedir, clamar a Deus misericórdia para que Ele destrua o coração de pedra dessa pessoa, dos nossos pais, para que o Senhor, Ele venha
a ter misericórdia tanto da nossa vida quanto da dele, porque quando ele interfere, quando ele trabalha na vontade da pessoa, o que isso vai acontecer? Vai vir também a falta de um tratamento ofensivo da parte do pai ao filho. Então, o jovem, o filho, nós devemos ser padrões de cristãos aos nossos pais. E pais, vocês devem assentar-se com os seus filhos e analisar, segundo a palavra de Deus, se o modo como você procede com o seu filho, ou o filho procede com você, deve ser avaliado pelas Escrituras. E pais, não desprezem o bom conselho de seus filhos. E nós precisamos ser esse modelo. Nós necessitamos de orar pelos nossos pais. Nós devemos clamar todos os dias a Deus, pedindo a Ele que Ele destrua as barreiras e que nós possamos ser lapidados por Ele nessa condição, para que nós entremos em harmonia dentro das nossas casas, para que nós vivamos uma vida melhor em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai Celeste, amado, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela grandiosa oportunidade que nós temos de estarmos diante de Ti, meu Deus, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com a nossa família em Cristo Jesus, para nós ouvirmos a Tua palavra e pelo Senhor, meu Deus, ter nos concedido tão grande privilégio de nós seguirmos a Tua verdade e pelas nossas tão grandes falhas como filhos e como os pais, que nós somos pecadores e nós somos miseráveis e merecedores da Sua graça, e nós confessamos a Ti, meu Deus, e reconhecemos as nossas falhas em obedecer aos nossos pais, em sermos fiéis à Tua palavra, e nós reconhecemos também, Senhor, as falhas de nossos pais conosco, e vemos e nós pedimos, Senhor, que Tu venha a ajudar-nos a seguir o nosso caminho em Ti, e que nós possamos ser seguros pelas Tuas mãos, e que nós possamos ter aplicado em nossas vidas a Tua verdade, que nós possamos olhar, meu Deus, e mudar a situação nos nossos lares, e que também, pela Sua graça, possamos olhar, meu Senhor, para a sociedade e nós sermos verdadeiramente, Pai, pessoas que fermentam as outras com a nossa conduta, o nosso modo digno de viver, Senhor. Perdoa as nossas falhas, as nossas transgressões, no nome de Cristo Jesus, meu Deus.